Bom dia, pessoal. Hoje espero que todos estejam bem. Vamos começar hoje falando sobre a Revolução Industrial. Nós vamos aprender hoje o que é Revolução Industrial, por que a Revolução Industrial ela ocorreu na Inglaterra, quais as características da primeira e da segunda Revolução Industrial e o que foi a Era Meiji no Japão. Antes de mais nada, vamos falar o que é Revolução Industrial. Nós temos uma evolução, que é técnica, certo? Da televisão preto e branco para a televisão colorida. Então, houve uma evolução técnica. Revolução é, além de haver uma evolução técnica, existe um conjunto de transformações que são, além de técnicas, são econômicas, políticas, sociais, comportamentais, que marcam uma sociedade. Na primeira Revolução Industrial, nós tivemos a substituição da energia física pela mecânica, da ferramenta pela máquina e da manufatura pela fábrica. Como é que se deu esse processo da passagem dessas transformações? Primeiramente, temos que lembrar que houve um aumento da população. Esse aumento da população fez com que aumentasse o consumo. O aumento de consumo levou à necessidade de aumentar a produção. Havia uma possibilidade de você aumentar a produção, contratar mais pessoas para produzir. Mas aí, alguns burgueses optaram por investir capitais, certo, no processo produtivo. E esse investimento gerou ao maquinismo, ou seja, o desenvolvimento de máquinas, não mais manuais, mas máquinas, certo, que agora fizessem parcela da atividade da produção. Antes da Revolução Industrial, a gente tem um cenário antes e a partir da Revolução Industrial. O processo produtivo era feito na oficina. Com a Revolução Industrial, é na fábrica. A força de trabalho antes da Revolução, ela está ligada à atividade artesanal. Na fábrica, o operário que vai operar a máquina. A condição para desenvolver a atividade produtiva, ou seja, a produção, eu tinha que ter ferramenta, matéria-prima, eu tinha que ter conhecimento. Com a Revolução Industrial, mesmo que eu não seja um artesão, mas se eu tiver capital, eu posso, obviamente, contratar pessoas para trabalhar na minha fábrica e operar essas fábricas. Então, com a Revolução Industrial, a necessidade básica é o capital que vai ser investido nesse processo produtivo. O tipo de energia que nós tivemos antes da Revolução Industrial variava da hidráulica, eólica, humana ou animal. Com a Revolução Industrial, nós temos a energia a vapor na sua primeira fase. A quem pertenciam os meios de produção antes da Revolução Industrial? Ao trabalhador, ao artesão. Com a Revolução Industrial, nós temos aí ao capitalista. A classe detentora de poder político antes da Revolução é a aristocracia. A partir da Revolução é a burguesia industrial, que vai ter não só um poder econômico, mas também um poder político. Então, a Inglaterra tinha aí o que vocês estão observando, alguns elementos que foram fundamentais a ser o pioneirismo da Inglaterra na Revolução Industrial. Veja que vocês estão aí observando, são 8 razões que a Inglaterra possuía. Professor, mas a Portugal tinha capital, mas podia ser que a Portugal não tivesse uma estrutura política necessária para isso. Então, eu estou querendo dizer que a Inglaterra tinha todos os fatores no mesmo lugar e ao mesmo tempo. Então, aí nós vamos explicar cada um desses fatores aí, esses 8 fatores que vocês estão observando. Primeiro, acumulação de capital. A Inglaterra acumulou capital com o Renascimento, com a expansão marítima, com a utilização da economia mercantil,
com a colonização da América, ainda que ela tivesse restrita a áreas coloniais aqui, mas ela tinha o comércio com as colônias dos outros países. Mas o que foi fundamental para acumular capital foi a manufatura têxtil. A manufatura têxtil ela foi utilizada em trocas comerciais com a África. Trocava-se os tecidos por escravos. Esses escravos eram comercializados com a América, como por exemplo o Brasil. Esse comércio dava aos ingleses uma enorme quantidade de capital, e este capital vai ser investido tanto na produção, numa maior produção, mas também no desenvolvimento tecnológico, ou seja, no maquinismo. Então, Portugal também lucrava com o tráfico de escravos, com as trocas comerciais, mas Portugal e Espanha não fizeram o que a Inglaterra fez, ou seja, investiram no aumento da produção, ao mesmo tempo no desenvolvimento de tecnologias. Isso fez surgir o maquinismo. Segunda característica é o mercado de consumo, necessário para a lucratividade da produção. Então nós tivemos a população europeia que consumia esses produtos, nós tínhamos as áreas coloniais controladas pela Inglaterra, nós tínhamos as áreas coloniais de outros estados europeus, tipo Portugal, neste caso o Brasil. Então, o conjunto de mercados consumidores, certo, tanto na Europa quanto fora dela, deu à Inglaterra um monopólio de parte do comércio mundial. Veja, antes da Revolução Industrial, a Inglaterra já tinha esse controle do comércio mundial. Então, o desenvolvimento da industrialização na Inglaterra fez com que esse mercado mundial ampliasse cada vez mais, favorecendo aí a Inglaterra. Então, como é que se dava esse comércio mundial? Por exemplo, existiam as regiões, que eram a área de escoamento desses produtos, dessas manufaturas, as regiões, muitas delas colônias, as colônias na África, as colônias na Ásia, as colônias na América Latina, não necessariamente colônias inglesas, mas também, na maioria, colônias de outros países. Então, essas áreas serviam de escoamento da manufatura, certo? A indústria têxtil, e o algodão, por exemplo, era um produto que era fornecido por essas áreas para ampliar as manufaturas. Em outras palavras, essas regiões se viam de áreas de fornecedores de matérias-primas e consumidores das manufaturas têxteis. Isso deu uma enorme quantidade de capital da Inglaterra, que a fez investir no maquinismo, fundamental para o processo e desenvolvimento da industrialização. O terceiro elemento é a matéria-prima. A lã e o algodão, que são os dois elementos básicos da indústria têxtil, havia áreas produtivas tanto na Inglaterra como fora delas. Como eu citei, a América Latina, a Ásia e a África eram regiões que forneciam essas matérias fundamentais para o desenvolvimento da industrialização. Além disso, essas fábricas que vão surgir com o desenvolvimento do maquinismo necessita de recursos naturais, o ferro para a produção, certo, de todo o equipamento da fábrica, e o carvão, que vai surgir como elemento de combustão para fazer o funcionamento dessas fábricas. Além do mais, a mão de obra disponível que a Inglaterra tinha desde o período anterior às revoluções inglesas, que era justamente a prática dos cercamentos. Professor, o que é cercamentos? Nós vimos lá na Revolução Inglesa que os cercamentos, como vocês observam aí na imagem, eram áreas coletivas, onde os camponeses utilizavam essas propriedades coletivas, as tais produtivas, para produzir aí os bens necessários à sua subsistência.
Com os cercamentos, cercou-se, como vocês estão vendo, essas terras coletivas passaram a ser privadas, certo? E aqueles camponeses que não eram proprietários de terras migraram para as cidades e que vão aí criar um exército de mão de obra barata, certo? Fundamental para o desenvolvimento da industrialização na Inglaterra. O sexto período, a sexta razão é a tecnologia. Na Inglaterra, com o maquinismo, passou-se a fabricação do aço, né? A transformação da matéria-prima no produto, no aço. Nós tivemos a invenção de máquinas de fiar, máquinas de tecer, semeadura mecânica e máquinas a vapor, fundamental para aumentar a produtividade, acelerar a produtividade aí, basicamente, da indústria têxtil. Do ponto de vista político, a Inglaterra era uma nação que tinha passado por uma transformação, vocês estudarão as revoluções inglesas, que aboliu o absolutismo e adotou o liberalismo, ou seja, o que existia na Inglaterra é o liberalismo econômico. Então, no liberalismo econômico e político, nós temos aí a inexistência do mercantilismo. E no mercantilismo tem o monopólio. Em outras palavras, com as revoluções inglesas, a Inglaterra adotou o liberalismo político e o liberalismo econômico, eliminando as práticas absolutísticas e mercantis, que se estabelecem monopólios. Então, político e economicamente, a Inglaterra, ela não praticava o intervencionismo estatal, fazia com que a economia se voltasse pela livre iniciativa do mercado. Aqui vocês estão vendo um mapa que mostra a associação entre a Inglaterra agrícola e industrial, as áreas dos portos e dos canais, certo? Fundamentais para o escoamento dessa produção, as áreas onde as terras eram cercadas, os enclosures, as áreas onde tinha as minas dos recursos naturais, ferro e carvão. Então a Inglaterra tinha as condições naturais e as condições geográficas fundamentais para o desenvolvimento dessa industrialização. Nesse outro mapa, de maneira mais detalhada, vocês têm novamente as condições naturais e geográficas que a Inglaterra tinha, que outras nações europeias que poderiam ter capitais, mas não tinha, além de uma política, de uma economia liberal, as condições naturais e geográficas para desenvolver a industrialização. Aqui a gente observa com mais detalhes as principais cidades da Inglaterra, a sua associação com as áreas de transporte, da expansão urbana, as indústrias tradicionais, as indústrias novas que surgem com esse processo de industrialização da Inglaterra. Então, nós tivemos uma alteração no processo produtivo. A produção artesanal, ela é de baixa produção, por quê? Porque o artesão, ele desenvolve todas as etapas do processo produtivo. No caso da produção industrial, existe, além da utilização do trabalho mecanizado, existe a divisão do trabalho, é uma produção em série. Para ficar mais fácil para vocês entenderem, são as chamadas linhas de montagem. É o que a gente pode pensar, certo? No matadouro de trás para frente. Ao invés do gado entrar inteiro e sair aos pedaços lá na frente, a industrialização era feita em partes o produto e depois montado para o produto final. Isso fez com que a produção crescesse de maneira bastante elevada. Um outro elemento importante que nós vamos ter, como vocês viram nos mapas, que a Inglaterra tinha uma estrutura geográfica.
Além da mão de obra, a Inglaterra tinha aí meios de facilitação do escoamento dessa produção, tanto do produto final como do produto inicial. Então, isso foi fundamental que nós observamos o acompanhamento da industrialização associado ao meio de transporte para facilitar o escoamento, mas também o meio de comunicação. Em outras palavras, o avanço da comunicação e dos transportes estão associados diretamente à evolução industrial, como vocês observam aí o quadro comparativo desde o ano de 1500 ao ano de 1960. Então, nós temos a primeira e a segunda Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial ocorreu exclusivamente na Inglaterra. A segunda Revolução Industrial se amplia pela Europa. A Inglaterra continua sendo hegemônica, mas ela vai atingir a América, como os Estados Unidos e o Japão na Ásia. Nesse período da primeira Revolução Industrial, ela ocorre no século XVIII. A segunda Revolução Industrial, ela ocorre no século XIX. Então veja que há uma diferença aí de períodos. A matéria básica, fundamental para a primeira Revolução Industrial é o carvão e o ferro. Na segunda Revolução Industrial é o petróleo e o aço. A energia, ou seja, aquilo que fazia mover as máquinas, o carvão, produzindo energia a vapor. Aquilo que vai ser as fábricas da segunda Revolução Industrial é a utilização da energia elétrica. O capitalismo que nós tínhamos na primeira Revolução Industrial era o capitalismo concorrencial, ou seja, várias empresas produzindo o mesmo produto e concorrendo entre si. Na segunda Revolução Industrial, nós temos o capitalismo monopolista. Existem várias empresas de um mesmo produto, tipo refrigerante, e a Coca-Cola é aquela empresa que vende maior número de produtos no mercado mundial. E aí é o elemento do monopolismo. Quais são os impactos desses avanços industriais? O trabalho foi dividido e a especialização do trabalho. Por exemplo, numa indústria automóvel, a pessoa é responsável pela pintura. Então, a primeira Revolução Industrial teve essa divisão e especialização do trabalho, que nós chamamos isso de linha de produção, que mais na frente, na segunda Revolução Industrial, vai surgir a linha de montagem, a produção em série, como eu já falei. A segunda foi o crescimento das cidades e o crescimento da população, e o crescimento das cidades vai gerar impactos ambientais, não apenas na exploração maciça dos recursos naturais, a extração do ferro, a extração do carvão, mas também os impactos ambientais provocados nas áreas urbanas, onde as fábricas estão localizadas, a poluição, por exemplo. Então, nós tivemos, como eu já falei, concomitantemente à industrialização, o desenvolvimento do transporte da comunicação. Cito, por exemplo, o telefone, para facilitar as transações comerciais, os transportes, o trem a vapor, para facilitar o transporte dessas mercadorias aí. O aumento das desigualdades sociais. Por que existe desigualdade social? Como nós já falamos, uma mão de obra barata e abundante fez com que esse exército de mão de obra, certo, estabelecesse a precariedade da vida dessas pessoas, ou seja, muita gente para trabalhar, certo, e ganhando baixos salários. Então, esses baixos salários fez com que as desigualdades eles se acentuassem no espaço urbano. E aí essa exploração se deu de forma com que parte desses operariados buscavam novas formas, e essas novas formas se deu com as lutas sociais que nós vamos estudar um pouco mais na frente. A diminuição da distância,
como vocês viram, né, da carruagem ao trem ao vapor. Isso foi diminuindo as distâncias. E a produção familiar artesanal, que era predominante antes, ela vai entrar em declínio. E com isso nós tivemos, de um lado, o empobrecimento cada vez mais de parcela da sociedade, mas também o fortalecimento político e econômico da burguesia, lógico, dessa burguesia industrial. E com isso, a consolidação do sistema capitalista. Ele não vai apenas se expandir, ou seja, a Revolução Industrial vai se expandir para outras regiões da Europa, Estados Unidos e Japão, como nós já vimos, mas também vai se dar a consolidação desse sistema capitalista, ou seja, onde vai haver industrialização, vai ser eliminado aí os resquícios da estrutura feudal existente nas nações europeias e as nações que adotaram essa prática econômica. Aqui a gente observa a questão do trabalho infantil e do trabalho feminino na Revolução Industrial. Veja, você tinha um exército de mão de obra, como eu já falei, certo? Mão de obra adulta, masculina e feminina. Mas nós tivemos a inserção de crianças, como vocês observam nessas imagens, nessas fotografias. Além do ambiente insalubre, certo? Que causava doenças nesses trabalhadores, você tinha aí a contratação de crianças, porque era uma mão de obra ainda muito mais barata do que a mão de obra adulta. Então vocês observem o trabalho infantil e o trabalho feminino extremamente explorado na Revolução Industrial. Aqui nós temos as lutas sociais. A primeira luta social que nós tivemos na Inglaterra se chama ludismo. Era um movimento de operários ingleses em que eles tinham como meio de mobilização, de reação à exploração do trabalho nas fábricas, a quebra dessas máquinas. Então eles invadiam as fábricas à noite e destruíam essas máquinas. Chama-se ludismo. O outro movimento que nós temos se chama-se cartismo. O cartismo, diferentemente do ludismo, ele tem uma ação mais política, que é justamente aí a busca de uma legislação necessária para garantir os direitos trabalhistas. Então aqui a gente vai observar algumas legislações britânicas com o passar do tempo, que elas foram se estabelecidas, desde a limitação de jornada de trabalho de crianças, certo? Até a instituição de seguridade social dessa classe trabalhadora. E aqui a gente observa que o ludismo, que é o primeiro movimento da destruição das máquinas, depois nós tivemos o cartismo, que tem uma representação na legislativa. Isso vai dar origem aos primeiros sindicatos, certo? Já no século XIX, e no século XX nós vamos ter a criação da Organização Internacional do Trabalho, necessário para regulamentar todas as atividades do plano mundial. Então nós temos a era Meiji, certo? Na era Meiji nós temos o fim do shogunato. O que é o shogunato? É o sistema feudal japonês que vocês estudaram, certo? No primeiro ano. Com o fim do shogunato, nós tivemos a liberação dessa mão de obra, que estava trabalhando de maneira servil, certo? Nas propriedades japonesas. Então, essa mão de obra, ela vai, obviamente, abandonando os feudos japoneses, vai haver um deslocamento dessa mão de obra para as áreas urbanas, certo? E como também, aí a necessidade de criar novas leis, como também o governo japonês, na era Meiji, vai estabelecer as reformas agrárias. Com a reforma agrária, a gente sai da estrutura feudal e entra na estrutura capitalista. Em outras palavras, na Revolução Meiji, a propriedade deixa de ser servil e passa a ser uma propriedade capitalista.
E aí o Japão se incorpora a esse sistema capitalista. A incorporação ao sistema capitalista gera no Japão um rápido processo de modernização. De onde vem essa modernização, Pichote? Essa modernização veio com contato com os países ocidentais, certo? O Japão, que era extremamente isolado aí das potências europeias, eles entram dentro do molde do sistema capitalista e este contato, certo, com as tecnologias faz com que o Japão se modernize e fortaleça do ponto de vista da estrutura do Estado, que passa a dinamizar toda a estrutura necessária para o processo de industrialização do Japão. E aí, além da produção tecnológica e industrial que o Japão se desenvolve, nós temos também o avanço da tecnologia no setor de transporte e no setor das comunicações. Veja que o Japão, país asiático, é o único país da Ásia que, ao invés de ser explorada pelas potências europeias, como nós já vimos, certo? Na área da colonial, ao Japão, que não é uma região colonizada, será uma região colonizadora, ou seja, o Japão vai explorar áreas, certo, ao seu redor para justamente desenvolver essa industrialização. Lembrando que, do ponto de vista geográfico, o Japão é carente de recursos naturais porque é um arquipélago, né? Então nós tivemos essa estrutura aí. Então aqui nós vamos explicar duas pinturas. A primeira pintura se chama Peregrino sobre o Mar de Brumas. Você observa para essa pintura e diz, o que é que ela tem a ver com a Revolução Industrial? Um rapaz solitário aí, certo? Observando a natureza, né? Sobre um rochedo, observando aí a natureza, as ondas do mar. O que é que isso tem a ver com a Revolução Industrial? Veja que nós temos aí cores frias, ácidas, que está dando a ideia de sentimento, de melancolia, de isolamento desse personagem que é aí representado. Esse homem solitário, de costa para nós, ele está contemplando um mundo que lhe parece estranho, ou seja, ele não tem como intervir na natureza. Então, essa natureza, a presença indomável diante de um homem que está angustiado. Então, o pintor procurou, nessa pintura, retratar um momento em que o homem questiona o progresso tecnológico gerado pela Revolução Industrial e o racionalismo advindo lá do Iluminismo, do Renascimento anteriormente. Então é um homem que está questionando o seu papel diante da natureza. A outra pintura que nós vamos ver aqui é o Varredor, que é uma pintura do William. Veja, nós temos dois personagens centrais, além da carruagem no plano de fundo, né? Outras pessoas, mas centraliza a questão, primeiro o título da pintura, o varredor, é uma criança o varredor. Então vamos ao detalhe dessa pintura. Primeiramente, a mulher, ela está bem vestida, ela está calçando sapato, ela está com uma camisa, uma espécie de casaco, não é? Ela está com a saia levantada para evitar que a sua saia se arraste no chão sujo. O menino está com a vassoura, porque ele é o varredor, certo? Está com um traje simples, a calça dele está rasgada, uma camisa e um casaco desbotado, o que retrata a sua condição financeira baixa. E aí nós vamos observar de um outro modo. Qual a intenção do pintor a retratar o ambiente inglês? Primeiro, que expõe ao contraste social. A mulher, através das vestimentas, a gente nota que as vestimentas da mulher são totalmente diferentes das vestimentas da criança. Só que a mulher, ainda que esteja passando por perto da criança, ela está olhando para uma outra direção,
enquanto que o menino fixa o seu olhar à espera da mulher, e aí como se estivesse solicitando algum benefício, algum dinheiro, alguma ajuda, certo? Porque ele está varrendo a rua suja pelo ambiente que ela vai passar. Então, além disso, o pintor, observe nesse detalhe que eu coloquei, a questão da diferença. Enquanto que a mulher está calçada, para denotar a sua posição social, o menino está descalço, para demonstrar a sua inferioridade social. Bem, gente, por hoje é só. Aí está nossas atividades. Qualquer coisa, me procura lá nas redes sociais, no WhatsApp. Estamos aí para ajudar todos vocês. Fiquem em casa. Essa pandemia vai passar com certeza e nós estaremos aí de volta novamente ao nosso ambiente escolar.